a gente vai começar essa série de mensagens chamada A Boa Gestão da Vida em Tempos de Vacas Magras. Tem alguém aqui que discorda que a boa gestão da vida é essencial para que a gente tenha uma boa qualidade de vida? Não. Gerir a vida bem, cuidar da vida, administrar bem as áreas da nossa vida é essencial para que a gente tenha qualidade de vida. O único problema é que aqueles que não fazem uma boa gestão da sua vida não percebem que o único prejudicado nisso não é ele. Não é aquele que não faz, não é somente a pessoa que não faz a boa gestão, mas todo mundo que está em volta dele, todo mundo que está ao redor dele, sofre quando essa pessoa não faz uma boa gestão da sua vida. Por exemplo, gente que não faz uma boa gestão do seu tempo. Pensa comigo, maridos que não conseguem fazer uma boa gestão do seu tempo. Sabe o que eles fazem com suas esposas? Deixam elas malucas. Porque eles não programam o tempo, eles não sabem usar o tempo e de repente é tudo para já, é tudo para onde, por que você não fez? Mães que não sabem gerir o seu tempo, que não sabem cuidar bem do seu tempo, deixam os seus filhos doidos. Porque vivem sempre naquela urgência, naquela emergência. Dinheiro, vamos pegar dinheiro. Quem gere mal o seu dinheiro, quem não cuida, que não administra bem o seu dinheiro, prejudica não só a sua família, que priva os seus filhos, priva a sua esposa, priva o seu marido de ter coisas que são necessárias, mas também prejudica os seus funcionários na empresa, prejudica a vida de outras pessoas porque não cuidou bem do dinheiro. Agora, pensa comigo, se a boa gestão da vida é fundamental para que a gente tenha qualidade de vida, e para que aqueles que estão ao nosso redor também tenham uma qualidade de vida e usufruam disso, que dirá a importância da boa gestão da vida em tempos de vacas magras? Se a gestão boa da vida é bom para quando a gente está em tempos bons, imagina quando a gente está passando dificuldades ou momentos de crise. Porque em tempos de crise, em tempos de vacas magras, algumas coisas acontecem. Por exemplo, a escassez de recursos. Vocês já perceberam? Falta água, falta energia elétrica, os negócios vão lá para baixo, os compradores somem do mercado, o dinheiro some do mercado, a bolsa cai. Em tempos de vacas magras, a adversidade emerge no horizonte. Escândalos envolvendo políticos, governantes, afetam todo o mercado. As adversidades climáticas, barragens se estouram. Quando elas chegam, elas arrastam todo mundo, literalmente, mas também subjetivamente. E tempos de vacas magras fazem isso com a gente. Então, se a boa gestão da vida é algo fundamental para a gente viver com qualidade, e para aqueles que estão ao nosso redor usufruírem também de uma boa qualidade de vida, eu acho que gerenciar a vida bem é imprescindível. O nosso primeiro tema hoje vai ser: busque uma nova perspectiva no meio dos problemas. Porque em tempos de vacas magras, existe, sabe qual o risco? Da gente ficar olhando só para o problema, só para as vacas magras, só para a crise, e a gente não conseguir olhar para fora dela. A gente só foca no problema e a gente não consegue achar uma solução. Porque a gente sempre olha da mesma perspectiva. E tem uma explicação para isso. Einstein já dizia que os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. O que quer dizer isso? Explico. Na medida que a vida vai avançando, a gente vai tomando decisões, e a gente vai tomando decisões muitas vezes equivocadas e atitudes erradas. E essas decisões erradas, essas atitudes equivocadas vão gerando o que na nossa vida? Problemas. E aí a gente quer resolver esses problemas fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, partindo do mesmo pressuposto. Quer um exemplo disso? Dá uma olhada nessa tela com 9 pontos. Tem um teste, alguns de vocês já conhecem esse teste. Quem não conhece, quem já conhece, não estraga brincadeira. O teste, ele consiste no seguinte: sem remover a ponta do lápis do papel e sem repetir o trajeto em qualquer um dos trechos, ligue os 9 pontos com 4 linhas retas. Esse é um problema para a gente resolver hoje de manhã aqui, certo? Problema criado. Como é que a gente vai resolver? Bem, você tem algumas opções. Você pode fazer o convencional, vai em Holmes.
e tentar ligar as 4 linhas em redor. Só que daí faltou a linha do meio, certo? Mas podemos tentar uma outra opção. Por exemplo, a gente faz uma diagonal ali, sobe aqui, mais uma diagonal ali e sobe ali. Mas nós temos ainda dois pontos que não foram ligados. A única maneira de você tentar resolver esse problema, sabe como é que é? É você criar 2 pontos fora da caixa. É você pegar o seu problema e extrapolar ele. Criar 2 pontos fora daquilo que você entende que é a solução. E aí você vai conseguir resolver o problema. Daí você faz essas linhas assim. E de repente, problema resolvido. Tá bom? Bora pra casa? Acabou? Fechou? Na vida não é assim? Como é que eu vou resolver minha vida profissional, Fernando? Como é que eu vou resolver a minha vida conjugal, a minha vida afetiva? Como é que eu vou resolver a minha vida na igreja, Fernando? A gente quebra a cabeça, quando a gente vai resolver os problemas, tentando ligar as 4 linhas dentro da caixa, dentro daquilo que a gente sempre fez. E a única alternativa para a gente resolver alguns problemas da nossa vida é pensar fora da caixa, criar pontos fora daquilo que a gente já está acostumado para você poder resolver o seu problema. Pensando em tempos de vacas magras, ninguém melhor nas escrituras, nenhum personagem mais adequado do que o Zé do Egito. O Zé do Egito, um hebreu que foi vendido pelos irmãos como escravo no Egito, e ele passou muitos anos da sua vida escravo, preso na maior potência mundial da antiguidade, e ele se chegou ao lado de Faraó e conseguiu se tornar governador do Egito, e ele passou a ser o segundo homem no reino. Depois dele era Faraó, acima dele só tinha Faraó. Vamos ver como é que esse tema, uma nova perspectiva, ele acontece na vida de José do Egito. A gente começa a nossa reflexão hoje de manhã com um enigma sem solução. E o texto diz o seguinte, essa história que a gente vai ver hoje é a história que leva José, esse hebreu, até Faraó. Porque Faraó está diante de uma figura de 9 pontos. E Faraó precisa ligar os 9 pontos com 4 linhas retas, sem tirar o ponto do papel e sem repetir os trechos. E aí, Faraó não sabe como fazer isso, ele já tentou olhar dentro da caixa, e José vai ser um camarada que vai ajudar ele a pensar fora da caixa. Vamos ver qual era o problema dele. Gênesis 41 diz que o Faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Uma espécie de Walking Dead vai começar a acontecer agora. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o Faraó acordou, meio perturbado, meio, uau, o que foi isso? Acho que foi só um sonho. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou, e era um sonho. Mas ele acorda e ele fica mais perturbado ainda, porque ele pressente que esse sonho que ele teve não era simplesmente um sonho. Esse sonho tinha alguma coisa a ver com ele e com a nação dele, mas ele não sabe o que é. Então eu acho que lá pelas 4 da manhã ele está acordado, já não consegue dormir mais, ele passa a mão no seu celular, manda um WhatsApp para todos os seus sábios, todos os seus conselheiros, e fala para o pessoal o seguinte: gente, aquela reunião que nós temos toda terça-feira, às 9 da manhã lá no palácio, amanhã eu quero todo mundo às 7 lá, porque eu tenho um problemaço para a gente resolver. E ele chama os seus magos e os sábios do Egito para poder buscar conselho. Quem que eram esses magos e quem que eram esses sábios do Egito? Magos eram caras místicos, alguns religiosos, outros que lidavam com forças ocultas.
forças obscuras, que transcendiam o que a gente vê, gente que mexia com magia para resolver problemas, gente que consultava cartas, pedras, minerais, borra de café, mortos, gente que tentava de alguma maneira meio obscura conseguir resolver os problemas. Esses eram os magos. Os sábios não, eles não eram místicos. Eles eram mais assim uma espécie de cientistas políticos. Eles olhavam para o quadro que a nação estava enfrentando e sempre tinham um parecer meio sociológico, meio científico para dar para o faraó. O faraó manda chamar essa turma no salão oval do Egito para essa grande reunião e ele conta o sonho que ele teve. Ele conta que ele está perturbado com o negócio. Ele mostra os 9 pontos na tela e fala: gente, eu não consigo ligar esses 9 pontos. E ele fica mais desesperado, sabe por quê? Porque ninguém consegue ligar os 9 pontos. Ninguém consegue resolver o problema. Ele conta um sonho e ninguém consegue interpretar aquele sonho. Os caras que eram para fazer isso não fazem. Os sábios, os magos do Egito não conseguem resolver o problema. Será que nós temos hoje na nossa cultura contemporânea também os sábios e os magos da nossa cultura contemporânea? Gente que influencia a nossa jovem geração. Gente que influencia pessoas que estão no mercado. Gente que é formadora de opinião. A gente não chama essa turma de magos e sábios, mas eles são. Porque eles vão direcionando as nossas vidas. Eles vão influenciando a gente a tomar decisões e que muitas vezes nos levam a desembocar numa rua sem saída. Quer ver um mago que eu fiquei doido outro dia? É um blog chamado Mãe Antenada. Coisa nenhuma. E ela escreve um artigo dizendo assim, que é prejudicial obrigar os filhos a cumprimentarem pessoas que eles não conhecem, mesmo sendo os parentes. Porque isso vai criar neles um negócio de ter que se forçar a tocar em alguém, e no futuro isso pode gerar uma tendência para violência sexual. Eu falei, caramba, não, e o pior é que tem gente dizendo assim, muito bom, gostei, perfeito, é isso mesmo. Pai preguiçoso, mãe preguiçosa, que quando o filho não cumprimenta os pais, os tios, tem preguiça de falar com o menino: vem cá, fala oi pro seu avô, pede bênção pro seu avô, menino. Vai lá, dá um abraço na sua tia. Eu só estou falando de uma coisa bem simples. Tem coisas um pouco piores. Mas quem são os magos e os sábios da nossa geração? Que dão os conselhos que eu e você ouvimos? Gente que vai nos ensinando sobre a vida profissional. Gente que vai nos falando como lidar com a nossa sexualidade. Gente que vai nos ensinando como a gente deve lidar com o nosso casamento. Continue ouvindo os magos e sábios da nossa terra. Da maneira como você cria os seus filhos para você ver. Magos que dizem que os seus filhos não precisam ser educados, você pode deixar eles seguirem o caminho. Deixa seguir o caminho para você ver o que vai dar. Quando você educa já é complicado. Imagina se você não educar. Imagina se você não ensinar. Que eu tenho que deixar meus filhos fazer a escolha deles com 1 ano de idade. Deixa eu falar para você, meus filhos não têm maturidade para fazer escolhas. Você tem. Você deveria ter, na verdade. Você deveria ser a geração da frente que está convidando ele a crescer. E parar de agir como criança. Mas eu tenho que dar para meus filhos, tudo que eu não tive. Aí tem uma frase essa semana muito boa, a Tati me mandou. Pare com essa frescura de querer dar para os seus filhos o que você não teve. Porque justamente o que você não teve é o que fez de você um homem e uma mulher. E esse negócio que você está dando para os seus filhos que você nunca teve é que está tornando os seus filhos uns inúteis. Desculpe a franqueza. Mas esse é o conselho que os sábios e os magos do nosso tempo dão e que nos deixam sem alternativa. Esses caras não têm respostas para nos oferecer quando o bicho pega. E eu estou imaginando naquela sala de reunião, o faraó doido da vida, olhando para os seus sábios e para os seus magos, andando entre eles. E eles, talvez, confusos, eu não sei o que dizer para o faraó. Outros talvez se entreolhando. Outros de cabeça baixa, porque não conseguem dar uma resposta para aquele problema. Tem uma tensão naquela sala de reunião. E aí, é a hora que vai acontecer algo pitoresco, no mínimo. Porque naquela sala de reunião tem o pessoal que cuida do cafezinho, da água.
né? Eles estão na reunião e tem o pessoal responsável para servir as bolachinhas, para servir ali um cafezinho bem quentinho, um chazinho. E o chefe daquela turma, o chefe dos copeiros está ali. E ele está percebendo a tensão. E de repente ele resolve, ele ousa falar. E é ele que vai trazer para Faraó a ideia de criar 2 pontos fora da caixa. Uma possibilidade fora da caixa. Olha o que ele diz. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje eu lembro das minhas faltas. Faraó, hoje eu estou entendendo, hoje eu sei que eu pisei na bola com o camarada. Porque quando ele estava preso lá, e José interpretou o sonho dele, ele prometeu para José, José pediu: não esquece de mim quando você sair daqui, fala com o Faraó sobre o meu respeito, né? E aí, agora o copeiro está lembrando: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado na minha posição e o outro foi enforcado. Não é interessante para você que o líder da maior potência mundial da antiguidade não encontra respostas com os seus sábios e com os seus magos, mas ele vai encontrar uma possibilidade fora da caixa, junto com um chefe dos copeiros? E Faraó resolve prestar atenção nessa possibilidade fora da caixa. Os magos e os sábios não conseguem resolver o problema, e aí Faraó então manda chamar quem? José, para participar da reunião. José não sabe de nada que está acontecendo. E aí Faraó conta que teve 2 sonhos. E antes de falar qualquer coisa para Faraó, olha o que José diz para Faraó no capítulo 41, versículo 16. Olha, Faraó, isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Dá discernimento sobre isso, Faraó, não é comigo, isso é com Deus. E presta atenção porque aqui José está fazendo uma distinção muito clara, sabe do quê? Quem usa e quem é usado. Quem toca o instrumento e quem é o instrumento. Esse baixo aqui, sem o Rogério aqui, não vale de nada. Mas quando o Rogério toca ele, a gente escuta o som. E o que eu preciso dizer para vocês é que quem manda no negócio é quem usa. Quem tem poder é quem usa o instrumento. É quem toca o instrumento. E José está dizendo o seguinte: eu sou só um instrumento de Deus. Deus é quem vai me usar para falar qualquer coisa para vocês. Sabe quem é que usa? Sabe quem é que transforma a cabeça de vocês, a nossa mente, aqui aos domingos? Não é o Fernando. Ponha isso na cabeça de vocês, por gentileza. Não é o Jeremy. Independe de quem prega aqui. Quem usa é quem usa. Nós somos apenas os usados. A palavra que é dita aqui é dita por aquele que usa, por aquele que toca o instrumento. Quem lança a luz ao problema quando você está escutando uma pregação é o Deus pleno de sabedoria que te ama e se interessa por você. José, ele não chama para si uma responsabilidade que é de Deus. Ele sabe muito bem o lugar dele. E aí José começa a explicar para Faraó o que estava acontecendo naquela noite. Ele fala: olha, Faraó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os pingos nos is aqui então. Primeiro, você não teve 2 sonhos não. Você teve um sonho só, Faraó. Foram 2 episódios, tá? Né? Mas você teve um sonho só. E o que ele significa é o seguinte: o Egito vai passar por 7 anos de muita abundância. 7 anos onde o dólar vai cair, a economia vai crescer, as exportações vão aumentar, vai chover no tempo certo, o ano vai bater o recorde na colheita de grãos, não vai faltar água para a população, tudo vai dar certo durante 7 anos. Mas depois de 7 anos, eu sei o que vocês estão pensando, mas eu não vou dizer. Depois de 7 anos vai ter fome, vai ter problema no nosso Egito, Faraó. Depois de 7 anos de fartura, a gente vai passar por 7 anos de crise. E José continua: procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito.
Sabe o que é interessante nesse trecho? É que José fala para Faraó o seguinte: Faraó, enquanto nós estamos no tempo de vacas gordas, vamos tomar algumas providências. Vamos tomar algumas medidas enquanto nós estamos no tempo de vacas gordas. Porque tem gente que só toma decisões no tempo de vacas magras. Tem gente que só toma decisão quando o cinto aperta, quando o limite do cartão de crédito já está batendo, comendo todo o salário, o limite da conta está arrebentando com todo o seu orçamento. Tem gente que só resolve procurar resolver os seus problemas quando o casamento já foi por água abaixo. Pessoas que são acostumados a viver na base da urgência, eles são que nem bombeiros. A hora que aparece um fogo, eles vão apagar e eles apagam a vida toda, mas eles não são capazes de tomar atitudes preventivas na sua vida. O conselho que José dá a Faraó é, na verdade, Deus, na sua sabedoria, usando Faraó, usando José para dizer para Faraó o seguinte: Faraó, decisões precisam ser tomadas agora, no tempo bom, no tempo onde a gente tem dinheiro, onde a gente tem condições, não depois que a vaca literalmente for para o brejo. Guarde essa frase: decisões precisam ser tomadas em tempos de vacas gordas. Decisões radicais quanto à maneira como você administra a sua vida precisam ser tomadas em tempos de vacas gordas. Decisões drásticas, reorientação da vida, redistribuir os investimentos, reorganizar a sua empresa, reorganizar as suas finanças. O melhor momento para você fazer isso não é no tempo de vacas magras, é no tempo de vacas gordas. O problema é que no tempo de vacas gordas a gente consome tudo. A gente torra tudo. No tempo de vacas gordas, a gente não toma decisões nenhumas. E eu preciso dizer para vocês, as decisões que precisam ser tomadas nas nossas vidas, não precisa esperar a crise chegar. Elas têm que ser tomadas quando está tudo bem. O texto continua. José falando para o Faraó: Faraó, você também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Faz a conta para você ver se 1/5 por mês é suficiente para sustentar 7 anos depois de fome. 20% por mês? Claro que não. Mas existe um princípio de obediência aqui, que é: faça o que for possível. Tente resolver o problema até onde você consegue. E o resto você deixa com Deus. Guardar 1/5 da produção mensal durante os 7 anos não iria resolver o problema 7 anos depois, mas iria mostrar que eles estão dispostos a encontrar uma solução. Esse é um exercício para o coração, é um exercício de obediência, de sabedoria. José continua: eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. Outro problema que eu já falei: quando a gente vive no tempo de vacas gordas, ao invés da gente administrar bem o que excede, a gente torra. E a gente torna o nosso excedente no que não é necessário. Já perceberam isso? A gente se dá o direito, ao luxo, de ir nos restaurantes mais caros sem se importar com a nota fiscal. A gente ia comprar o carro mais luxuoso, mesmo que um ano depois ele vai estar valendo 50% menos. A gente viaja, ele quer ficar em qualquer pousadinha não, a gente quer um hotel bom. E sabe qual que é o problema das pessoas que vivem muito tempo na sua vida, no período de vacas gordas? É que elas vão acostumando com isso, e elas acham que isso vai durar para sempre, e que isso não vai acabar nunca. Olha a sua volta, olha para as pessoas que você conhece. Eu não estou falando desses caras do futebol que vivem o resto da vida muito dinheiro, estou falando disso que você conhece. Quem dos seus amigos tem vivido os últimos 20 anos constantemente num período de vacas gordas, sem se preocupar com a crise? E por que você acha que você vai viver esse período de vacas gordas para sempre? O princípio aqui é: quando você estiver em tempos de vacas gordas, administre bem o excedente, a gordura. Não consuma o excedente de maneira leviana. Não torre de maneira irracional os recursos que Deus tem te dado. Mas, Fernando, espera um pouquinho. Esse conselho que Deus está dando para Faraó, para que ele armazene o excedente,
Isso me lembra um cara no Novo Testamento que Jesus chamou de louco justamente porque ele construiu galpões adicionais e armazenou o excedente dele. Tá? Qual que é a diferença aqui? No versículo 36. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. A diferença é que o camarada do Novo Testamento que guardou toda aquela grana era para ele. E ele achava que ele ia poder botar os pés para cima e nunca mais ter que pedir nada para Deus. Ele não ia mais precisar fazer oração, me dá o pão de cada dia. Aqui, Deus está mandando Faraó guardar o excedente para que ele possa abençoar aqueles que estão à sua volta. A gente não junta recursos, a gente não administra bem recursos para nós. A gente administra bem recursos para que a gente tenha como ajudar aqueles que estiverem necessitados na época de vacas magras. Sabe qual que é a maior marca de um cristão, de um discípulo de Jesus? Maior não, mas sabe como é que ele é conhecido com relação a como ele lida com o seu dinheiro? Pela generosidade. Porque o discípulo de Jesus sabe quem cuida dele. Sabe que o dinheiro que ele ganha não é dele, é Deus que dá para ele. Quem cuida dele é Deus. Todo o recurso que ele tem foi Deus que deu. O discípulo de Jesus ele pensa assim. Porque o discípulo de Jesus não tem dificuldade em ser generoso. Ele não tem dificuldade de ajudar alguém que está passando dificuldade. Ele bota a mão no bolso e ele ajuda. O discípulo de Jesus não tem dificuldade, por exemplo, em dar uma gorjeta a mais para um manobrista, para um borracheiro, para um cara que faz a sua mudança, que cobrou um preço que você fala, meu, é pouco, pô, dá 30, 40 conto a mais para ele. O discípulo de Jesus não tem dificuldade nenhuma em ajudar parente. Sogra, cunhado, cunhada. Pegar o dinheiro e falar, vem cá, ó, você está precisando disso para resolver? Então toma. Eu não posso deixar passar esse momento. O discípulo de Jesus não tem problema de chegar na sua comunidade e falar, eu estou junto com a sua comunidade e ó, toma. Com generosidade, com alegria no coração. Sabe por que ele não tem problema em ser generoso? Porque o discípulo de Jesus é livre para doar o que ele tem. Ele sabe que é Deus que provê para ele o recurso. Não fica com mesquinharia, mão de vaca. Mas ele é livre se ele administrar bem o excedente. Porque quando não administra bem o excedente, ele trabalha constantemente sem margem para ser generoso. Ele ganha 5 e gasta 5,2. Ele ganha 10 e ele gasta 10,1. E aí ele nunca tem margem para dar. Ele nunca consegue ter um dinheiro que ele fala assim, esse dinheiro aqui eu vou dar, eu vou doar esse dinheiro. Pelo contrário, ele está sempre precisando que doem o dinheiro para ele, para que ele possa resolver as suas pendengas. Para pensar nessa manhã, a ordem que Deus dá a Faraó é para que ele administre bem o excedente e para que ele seja livre para ser generoso. Se você administrar bem o excedente da sua vida, no tempo de vacas gordas, você vai ter o excedente para ser generoso com aqueles que precisam. E se você não tem margem para ser generoso, eu diria que você se tornou refém do seu dinheiro. Escravo. É o dinheiro que manda em você. O dinheiro pega você e fala assim, ó, você vai fazer o que eu quero. E aí eu que mando em você, você não vai dar para ninguém, porque você não tem para dar para ninguém. Eu acabo antes do dia 10, já não estou mais na sua mão. Eu quero ver se você vai dar para alguém. Você não tem. Você acha que a gente não tem deuses que nos escravizam, não? No mundo contemporâneo? Deixa eu te dizer para você, o dinheiro é um deles. Se você não consegue botar a mão no seu bolso e encontrar uma nota de 50 ou de 100 reais, tirar ela e dar para alguém que está necessitado, o dinheiro dominou você. Pode ficar tranquilo. Sem mediar, você está refém, está escravo do dinheiro. No ano passado, em novembro, eu resolvi vender meu carro. Porque eu estava chegando num ponto que eu estava escravo.
E eu não tinha margem para ser generoso mais. E eu precisava fazer uma boa gestão da minha vida. E eu precisava decidir se eu ia continuar sendo generoso, se eu ia optar pela generosidade, ou se eu ia continuar vivendo naquele aperto desgramado, sustentando uma imagem que não é minha. Fica tranquilo, se você viver andando a pé aí com a minha família, não fique com dó de mim não. É muito boa andar a pé. A gente mora no centro, ali no Branch, a gente faz tudo a pé. Fique sossegado, nós estamos muito bem. Nós estamos livres. Nós estamos livres. A gente deita e dorme. Quando a gente pega o nosso salário no final do mês, e de maneira muito generosa essa comunidade tem nos dado, a gente tem dinheiro para doar para a comunidade e para outras pessoas. Você precisa fazer uma escolha. Até quando você vai pagar juros para o banco, mas não vai ter coragem de dar dinheiro para sua mãe, para o seu pai, para o seu cunhado, para o seu irmão, para o seu amigo, quando ele está precisando? Todo mês você dá 300, 200, 300 reais para o banco de juros livre, mas não é capaz de dar 50 reais para alguém. Não é capaz de ir no supermercado, ajudar alguém que não tem, que está desempregado, e fazer uma compra para essa pessoa. Pegar um sobrinho seu que está sem roupa, comprar lá uma roupa para ele, comprar um tênis. Pegar alguém aqui da igreja que está num momento difícil. Porque aqui é tudo fachada, tá? Tudo fachado, todo mundo tem carrão, todo mundo roupa bonita, aqui no domingo todo mundo beleza. Mas eu sou pastor dessa igreja, eu sei. Tem gente que tem carrão, mas não tem que comer. Vamos parar com isso. Vamos ser livres. Uma decisão pela sabedoria. E aqui acontece uma decisão de Faraó. José apresenta para Faraó uma possibilidade fora da caixa. Faraó, o plano pareceu legal aos conselheiros. Isso que é o bacana, porque os conselheiros e os sábios de Faraó se rendem a quem? A orientação de Deus. Eles se rendem à orientação que Deus deu, e não a orientação que eles achavam que era. Mas eles se renderam ao que Deus estava ensinando para eles. E diante disso, o Egito é poupado de sofrimento. Olha que interessante quando a gente se rende a Deus, aos princípios dele, da generosidade, aquilo que a gente fala domingo após domingo aqui. A gente é poupado de sofrimento. Uma pergunta: quem será que os nossos governantes têm escutado nos últimos anos e décadas da nossa nação? E porque eles não têm escutado a Deus, sabe quem sofre em tempos de vacas magras? Nós. Mas quando você também não escuta a Deus em tempos de vacas magras, sabe quem sofre? Seus filhos, sua mãe, seu pai, seus amigos, que poderiam ser ajudados por você, mas você torrou o excedente, e a hora que era para você estar ali para socorrer, você não tinha. Gente, sabe, o povo de Israel, de tanto ouvir e pouco praticar, eles acabaram ao longo da história sendo alvo do juízo de Deus e não da bênção de Deus. Não basta você só ouvir os conselhos, precisa se render aos conselhos e precisa obedecer aos conselhos. Eu tenho quase 15 anos como pastor de igreja, uns anos em São Paulo e 7 anos agora aqui em Lagoa Santa. E sabe o que eu tenho visto ao longo desses 7 anos? Gente que escuta os princípios domingo após domingo aqui, ouve, sabe inclusive reproduzir, falam para os amigos, convidam os amigos, falam: puxa, mas que mensagem maravilhosa! Mas na hora de obedecer, não obedece e vive em sofrimento. Gente que está escutando domingo após domingo os valores de Deus sobre sexualidade, mas está se dobrando ao que os magos e sábios da nossa sociedade contemporânea diz. Está escutando domingo após domingo como lidar com o dinheiro, mas na prática se rende ao que os magos e sábios da nossa sociedade contemporânea ensinam. Gente que
Ouve aqui sobre casamento, sobre lidar com o cônjuge, mas está se dobrando ao que os magos do Egito ensinam. O que muda a nossa história não é escutar, é obedecer. O que muda a nossa história é quando a gente obedece. Jesus já falou, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. A tempestade veio e derrubou. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como aquele que construiu a sua casa sobre uma rocha. A tempestade veio e a casa resistiu. O que faz de você um discípulo de Jesus não é se você fica emocionado com as palavras dele, não é se você baixa a cabeça e levanta assim concordando, não, tá certo, Fernando. Não é se você sente os arrepios na hora do culto, se você se emociona. O que faz de você um discípulo de Jesus é quando você pega o que ele ensina e você põe em prática na sua vida. Sabe, a bênção que Jesus quer derramar na minha vida e na sua vida, eu preciso dizer, ela não vai ser derramada no domingo. Tem gente que vem aqui no domingo porque eu vou buscar minha bênção. Não, aqui não tem bênção para você não, eu vou embora, porque não recebi nada, ninguém deu nada para entregar para vocês aqui não. Não é no domingo que Deus derrama a bênção sobre a nossa vida. É de segunda a sábado. Quando a gente está vivendo os princípios dele, os ensinos dele no nosso dia a dia, e aí ele vai nos abençoando, porque a gente ouve a respeito de Deus, mas a gente se curva diante dos sábios de Faraó. Já perceberam isso? A gente ouve os ensinos aqui, mas a gente se curva. Por que você não toma a decisão na sua vida de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, olha, os sábios e os magos do Egito ficam dizendo toda hora o que eu devo fazer, e eu sei que o que eles me ensinam sobre a minha sexualidade, sobre a minha vida afetiva, sobre a minha vida conjugal, sobre o meu dinheiro, sobre a criação dos meus filhos, é um conselho A. E eu sei que o teu conselho, Deus, é B. Então eu quero ficar com o teu conselho e confiar que mesmo que o teu conselho pareça meio estranho, eu vou confiar que o Senhor está cuidando de mim. E ponto. E ponto. Sendo assim, eu quero deixar algumas coisas para vocês. Refletir e praticar. Essa semana. Ao longo da vida, nós precisamos aprender a atravessar as adversidades sem perdermos as convicções do coração. Essa semana você vai pegar Gênesis capítulo 41 e você vai ler para saber se tudo que eu disse está lá mesmo. E se você fizer isso, Cássio, espera só um pouquinho. Se você fizer isso, você vai perceber que eu omiti a primeira frase do nosso texto. Quando eu li. Uma frase do versículo 1 do capítulo 41 que diz: ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Eu não li esse ao final de 2 anos. O que significa esse ao final de 2 anos? José estava na prisão. E lembra que lá ele encontrou o padeiro e o copeiro? E quando o padeiro e o copeiro saíram da prisão, um para fora e o outro de volta, ele disse: não se esqueçam de mim. O copeiro esqueceu. E sabe quanto tempo José ficou na prisão depois que o copeiro esqueceu ele? 2 anos. Bem, se a gente crê que Deus é soberano, e Ele é, então José foi esquecido pelo copeiro porque Deus quis. Se José estava na prisão esquecido, Deus tinha um plano nisso. A questão é, se você passasse 2 anos da sua vida sentindo-se esquecido por Deus, ou esquecida por Deus, ao final desses 2 anos a sua fé continuaria a mesma em Deus? Porque José, depois de 2 anos, quando ele é levado à presença de Faraó, qual era a primeira coisa que ele diz? Faraó, não é comigo isso aí, é Deus quem vai dar a resposta para você. José é capaz de enfrentar desertos na sua vida sem deixar que o deserto entre dentro dele. A gente tem que ter consciência de que desertos, tempos de vacas magras não são uma opção na nossa vida. Todos nós vamos passar por tempos de vacas magras, todos nós vamos passar por deserto. A questão é, qual atitude nós vamos desenvolver no coração durante esse período?
O deserto vai invadir o meu coração e o seu, e nos tornar estéreis, ressequidos, amargurados. Ou a gente vai continuar sendo irrigado pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, mesmo que a gente se sinta esquecido por Ele. 2. Às vezes, momentos de crise e dificuldades emergem na nossa vida para nos estimular a uma nova perspectiva. Aquela história da vaquinha, né? Você sabe, né? Monge chega na família, a família vive lá no meio das montanhas, eles vivem em torno da vaquinha, fazendo seu queijo, seu creme de leite, e tá tudo bem. Um dia de manhã o monge, antes de ir embora, acorda antes de todo mundo, vai lá, pega a vaquinha e joga a vaquinha no precipício. Que maldade. Direitos animais pegar ele. E aí a família acorda, não tem mais vaquinha, eles precisam se reinventar. Sabe que eu acho que isso às vezes acontece na nossa vida? A gente vai ficando muito acomodado e refém de algumas situações. Porque a gente vai ficando confortável demais e começa a confiar muito mais nessas situações do que em Deus. E aí Deus precisa jogar a nossa vaquinha fora, para a gente perceber que não é a vaquinha, é Deus. Mas também para a gente se reinventar nas nossas possibilidades. Sabe, tem decisões que eu e você já deveríamos ter tomado há muito tempo na nossa vida. E a gente vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar. A gente não toma decisão. E aí Deus tem que vir e empurrar a vaquinha para a gente tomar a decisão. A gente tem que sair daquela zona de conforto. E perceber que no meio das crises que a gente vive, no meio dos tempos de vacas magras, existe uma oportunidade da gente crescer. Quantas pessoas se reinventaram no meio da crise? Quantas pessoas saíram do outro lado no meio da tempestade? Que Deus os conduziu. Deixa eu citar o Einstein de novo para vocês. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Mas Tiago, irmão de Jesus, já dizia isso também quando ele falava: irmãos, tenham um motivo de muita alegria passarem por várias tentações, provações, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. Quando vocês são provados, quando vocês passam por tempos de vacas magras, é produzido e gerado em vocês perseverança. E olha, a perseverança, ela tem que ter uma ação completa nas nossas vidas, para nos tornar maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma, para que a gente saia daquela vida medíocre que a gente vivia, e a gente comece a pensar um pouco fora da caixa, extrapolar um pouco os nossos problemas, buscar uma nova perspectiva de vida. Inúmeras pessoas se reinventaram quando saíram da caixinha onde elas estavam inseridas. Quando no meio dos problemas elas criaram 2 pontos fora e investiram e seguiram. E eu preciso dizer para você, nessa comunidade, nós estamos criando alguns pontos fora da caixa. No momento de crise que a gente tem vivido, eu quero que vocês saibam, tem pontos sendo criados fora para a gente resolver esses problemas. Considere, avalie o perigo de você viver, pode pôr Raul, por favor, de você conhecer os conselhos de Deus, mas viver sob a orientação dos magos e sábios do Egito. Isso é perigoso. Você ser alguém craque em reproduzir os conselhos de Deus, mas um fracasso no praticar. Isso é perigoso para você. E por último, viva a história, viva a sua vida aqui, tendo em mente, sabe qual perspectiva? Da eternidade. C.S. Lewis dizia que há várias coisas com as quais eu não me preocuparia se fosse viver apenas 70 anos, mas que me preocupam seriamente com a perspectiva da eternidade. A maneira como você enxerga o mundo altera grandemente a maneira como você toma as decisões aqui. Se você acha que quando os seus olhos se fecharem para a história, você morrer, bater com as 10, acabou, vai ficar tudo escuro e não tem mais nada para acontecer, meu amigo, você está em desespero. Sabe por quê? Porque você vai ter que consumir essa vida, porque você só tem essa vida para consumir. E você vai ter que consumir e passar por ela de qualquer jeito. E pior, você não sabe quando os seus olhos vão fechar. De repente você está gastando os seus últimos 5, 10 minutos
dentro de uma igreja no domingo de manhã. Mas existe uma outra maneira da gente enxergar a história. Existe uma outra maneira da gente enxergar a vida. Talvez você creia, quando seus olhos se fecharem para a história, eles vão se abrir para a eternidade. E você vai estar diante de Deus, no reino dele. Não vai estar com asinha de nuvem em nuvem tocando harpa, não. Fica tranquilo, o céu é mais legal do que isso. Você vai estar no reino de Deus, onde não tem mais dor, onde não tem mais vacas magras, onde não tem mais câncer, não tem mais divórcio. Como eu quero isso, porque olha, eu não aguento mais lidar com divórcio nessa comunidade. Não tem mais briga, corrupção, desespero, ansiedade. Não vai ter mais. No reino de Deus, onde não tem mais violência urbana, onde a justiça, a alegria e a paz são plenas, onde tudo se fez novo. Se você crê nessa segunda perspectiva, é porque provavelmente você já entendeu que Jesus, quando ele diz, aquele que crê em mim, ou seja, aquele que crê no que eu digo ser, e ele diz que ele é o Deus encarnado que vem na nossa direção, morre pelos nossos pecados no nosso lugar, na cruz nos reconcilia com Deus. Ele diz que aquele que crê nele, quando os seus olhos se fecharem para a história, os seus olhos vão se abrir para a eternidade. E isso vai fazer você mudar a sua perspectiva da história que você vive. Porque você vai passar a viver aqui a história, sabendo que o seu tempo não acaba aqui, mas que você tem a eternidade para viver. Mas também você vai ganhar consciência de que o que você vive aqui ecoa na eternidade. Jesus certa vez disse para os seus discípulos, juntem tesouros, não aqui na terra, onde a traça corrói e a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Ele diz, acumule tesouros, sabe onde? Nos céus. Sabe o que significa isso? Significa que quando você estiver andando no reino de Deus, na eternidade, você vai estar um dia na praça andando, e você vai esbarrar em alguém. E essa pessoa vai olhar para você, opa, era você mesmo que eu estava procurando. E você vai falar, como? E você vai perceber que esse cara tem um sotaque meio inglês, indiano, assim, sabe? Com aquele inglês britânico. E esse cara vai falar para você, puxa, eu estava doido para te conhecer. Ele vai dizer, mas quem é você? Não, olha, eu sou um morador de uma vila lá do interior da Índia, na cidade de Calcutá. E um dia chegou um camarada lá falando de Jesus. E ele montou uma escolinha de futebol e a gente treinava com ele. E nos tempos de preleção, ele nos ensinava dos valores do reino. E lá eu conheci quem Jesus era. E eu aprendi o que ele fez por mim naquela cruz. E aquele cara, ele sempre dizia que ele era suportado financeiramente por uma igreja no Brasil chamada Aliança. E Deus me disse que parte do dinheiro que essa igreja mandava era seu. Então eu estou aqui para te agradecer. Obrigado. Você vai esbarrar em alguém na eternidade que vai dizer assim, ó, obrigado. Você vai falar, obrigado por quê? Obrigado porque os conselhos que você deu para o meu filho chegaram até mim. E eu podia entender quem era Jesus. Como que a minha vida poderia ter mudado. Mude a perspectiva da sua vida. Viva aqui, sabendo que o que você vive aqui vai ecoar na eternidade. Algumas crianças na eternidade vão esbarrar nessas tias do Aliança Kids. Ô tia, tá? Que bom te encontrar aqui. Você me ensinou os valores básicos que eu precisava para viver uma vida feliz. Isso é acumular tesouros na eternidade. Olha para os seus problemas hoje de manhã. Crie pontos fora dele. Abra a sua perspectiva. Pare de ficar olhando para a sua realidade aqui. E comece a olhar para a eternidade.
Só que não confunda as cenas. O que você vive aqui é passageiro, mas o que você vive aqui vai ecoar lá. Então faça aqui algo que realmente vale a pena fazer, algo que vai durar pela eternidade. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, pedindo que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para a gente perceber, Deus, que apesar da gente estar na história, vivendo em momentos de vacas magras, o Senhor pode nos ajudar a ganhar uma nova perspectiva de vida. Nos dá a capacidade da gente perceber o que o Senhor tem preparado para nós no teu reino. E que as decisões que a gente toma aqui hoje, ó Deus, a respeito do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros, nosso esforço físico, emocional, intelectual, partam do pressuposto, Pai, de que a gente está na história, mas quando os nossos olhos se fecharem, a gente vai adentrar a eternidade. Então ensina a gente a optar pelos seus conselhos, ó Deus. Nos liberta dessa sedução dos conselhos, dos magos e sábios da nossa era, para que a gente possa ouvir a Tua voz, nos curvarmos diante do Senhor dia a dia, ó Deus. Abre os nossos olhos para a gente ver, ó Deus, diante das nossas crises, uma oportunidade que o Senhor está nos dando da gente se reinventar, da gente recomeçar, porque o Senhor é um Pai amoroso que deseja que a gente caminhe para frente na nossa jornada, Senhor. Nossa jornada familiar, profissional, afetiva. Dá-nos olhos para a gente enxergar isso, Deus. E, Pai, que ao longo da nossa caminhada e história, o Senhor mantenha o nosso coração irrigado, mesmo no meio dos desertos, para que a gente floresça e não ficamos ressequidos, secos, áridos. Nós não pedimos que o Senhor tire os nossos caminhos do deserto, mas que o Senhor mantenha os nossos corações irrigados de fé e convicção do Teu amor por nós em meio a eles. E que tudo isso aconteça nas nossas vidas, para a Tua honra.